Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, este texto foi aplicado a Israel, mas quando Deus fala, o povo de Deus se aplica a todos nós que o adoram, que o amam, que o servem em espírito e em verdade. O texto diz assim: se eu cerrar os céus e não haver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então nós vemos aqui Deus dizendo as coisas que acontecem e que nós, no caso, podemos ter a confiança de clamar a Ele, que Ele vai nos responder. Então Ele diz, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou então qualquer tipo de problema, qualquer tipo de praga. Nós tivemos há pouco tempo, né, o Covid, agora estamos aí com a dengue, que diz que é um novo tipo de dengue, né, mais forte do que os outros. Então nós vemos as coisas acontecendo no mundo. E quem irá nos socorrer? Só Deus mesmo, só Ele, porque nós não sabemos como essas coisas acontecem. Então Ele diz, depois da praga, né, de cerrar os céus, se não houver chuva, Ele fala: o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, todos nós que o adoramos, se humilhar é reconhecermos as nossas faltas e pecado e querer ter uma vida renovada diante de Deus. Aí então, se nós orarmos, clamar a Deus, pedindo misericórdia e confiar na providência dEle, se a gente ter esperança na resposta dEle, sentindo que nós queremos mudar de vida e deixar Ele entrar totalmente na nossa vida. É como o apóstolo Paulo fez ali no caminho de Damasco, quando ele ouviu a voz: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai no chão e ele reconhece que está falando com Jesus. Então a Bíblia mostra numa palavra só que ele se entregou totalmente a Jesus naquele momento. Que ele diz: que farei, Senhor? Ele se dispõe a fazer o que Jesus falasse para ele. Então nós precisamos ficar assim, deixar Deus fazer conosco conforme a vontade dele. Então, continuando, se o povo que se chama pelo meu nome buscar a minha face, ou seja, buscar Ele de todo o coração, como está escrito ali em Jeremias 29:13, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o coração. Você tem que se converter dos maus caminhos, se arrepender com sinceridade, abandonar o pecado, renunciar ao mundo e chegar cada vez mais perto dele. Porque ninguém pode servir a dois senhores, como disse Jesus. Precisamos escolher um. E no caso, ou escolher a Deus ou o mundo. Se escolhemos a Deus, então nós vamos ter vitória naquilo que precisamos. Então, no final aqui ele diz que depois que nós buscamos a face dele, se estivermos arrependidos do que está errado, se andamos conforme a vontade dele, é como o Evangelho de João diz ali, no capítulo 15, verso 7. Jesus diz assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Quer dizer, nós vamos conseguir tudo o que quisermos se a gente
se a palavra de Jesus, a palavra de Deus estiver dentro de nós e nós estivermos obedecendo a palavra, então pediremos tudo e nós vamos conseguir, conforme a vontade de Deus. Então ele diz aqui, né, depois disso tudo, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer, ele vai ouvir. Deus ouve quando está tudo de acordo. Deus não ouve a pessoa de qualquer maneira pedindo, né, para ele e pecando e fazendo coisas erradas. Não, precisamos se sentir limpo e santo diante de Deus. E qualquer um pode fazer isso. Basta querer servir a Deus, sendo sincero. Então, mesmo quando erramos também, precisamos pedir perdão, precisamos reconhecer, como já disse aqui nessa passagem, quando se humilhamos, nós estamos reconhecendo as nossas faltas, e só aí Deus vai ouvir o nosso pedido, porque nós se humilhamos diante dele. Então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer, ele ouviu, agora ele sara a terra. Nesse tempo aqui, quando havia seca, tipo assim, Deus era como que ele fechasse as portas dos céus, a chuva não descia, a terra ficava seca. A terra ficando seca, ela não dá fruto, não se consegue plantar, não se consegue. A terra ficando seca, ela não dá fruto, não se consegue plantar, não se consegue cultivar, não se consegue colher. Então, nossa vida também, quando está tudo difícil, você sem emprego, doente, muitas vezes não tem jeito, só mesmo Deus. Então Deus vai abrir as portas dos céus para nós. Quando ele sara a terra, porque ele manda a chuva. Mandando chuva, ele está nos abençoando, porque a chuva na terra seca, a terra vai voltar a poder ser plantada, a poder ter colheita, vai poder dar fruto, porque ele derramou chuva. Então, na nossa vida, precisamos receber as bênçãos de Deus, a chuva de bênção. E ele diz sarar a terra nesse sentido, porque agora ele vai nos abençoar. Ele derrama a chuva novamente, a chuva de bênção. Ele devolve o seu favor para nós e nos livra do devorador e do mal.